Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. Seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Abuso de autoridade. Um momento de tirar o fôlego na CPI das apostas. A senadora Soraya Tronic, relatora da comissão, deu voz de prisão ao empresário Daniel Pardim por falso testemunho, ao vivo no Senado. Ele negou conhecer sua sócia, Adélia Soares, mas os senadores não engoliram. A sessão pegou fogo, veja os detalhes no vídeo. Mas antes não esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho. Online no orçamento das famílias brasileiras, além de possível associação com organizações criminosas envolvidas em prática de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Você pode aumentar um pouco? Está muito baixo o volume. Bom, como o primeiro item da nossa pauta de hoje, eu informo que foram pautadas 2 oitivas. A oitiva do senhor Daniel Pardim Tavares de Lima, que foi convocado nos termos do requerimento 404, que nós convidamos para sentar aqui na nossa mesa, e registramos o não comparecimento da senhora Adélia de Jesus Soares. E hoje, às 9h29, a defesa da convocada enviou à Secretaria a petição de que a oitiva poderia ocorrer de forma remota, e que o pedido foi indeferido por essa presidência. Aliás, nobre relatora, nós inclusive, nós temos um compromisso da senhora Adélia dela vir presencialmente à comissão, de forma que, após a oitiva do senhor Daniel aqui presente, nós vamos deliberar sobre os caminhos que vamos tomar em relação a essa não presença da senhora Adélia de Jesus Soares aqui na nossa comissão hoje. Eu vou passar... Doutor Irã, prazer, satisfação muito grande conhecê-lo. Fica tranquilo, seja bem-vindo. Senhor Daniel, seja bem-vindo, obrigado por você ter acatado aqui a nossa convocação, e nós lhe daremos aí 15 minutos para o senhor fazer suas manifestações iniciais, e se precisar de um tempo adicional, a gente lhe concederá sem nenhum problema. Tudo aqui é feito à guisa de esclarecer dúvidas que forem, porventura, levantadas pelos membros da comissão. O senhor tem aí 15 minutos. Por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Senhora relatora e ilustre senador Isalcir, o senhor Daniel Pardim, ele informa que, por orientação do seu advogado, ele permanecerá calado. A senhora quer fazer alguma consideração a respeito? Nossa relatora Soraya Tronic. É um direito que ele assiste, inclusive os nossos convites ou as nossas convocações, é bom que isso fique bem claro. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Antes de mais nada, bom dia, imprensa, bom dia, senhor Daniel, seu advogado, senadores e senadoras. Todos os nossos convites ou convocações citam essa prerrogativa constitucional, mas nós não vamos deixar de fazer as perguntas. Então, de qualquer sorte, o senador Isalcir tem um compromisso ao meio-dia e ele pediu para falar antes de mim. Vai ter oportunidade agora. Senador, o senhor pode ficar com a palavra. Obrigado. Claro, senador Isalcir, por favor. Estou com a minha voz um pouco comprometida, mas... Bem, nós sabemos que realmente aquilo que possa prejudicá-lo, né, que possa comprometê-lo, evidentemente que
Vossa Senhoria tem todo o direito de não falar. Mas Vossa Senhoria pode contribuir muito com essa CPI. Informações que não o comprometam. Porque o objetivo nosso aqui, além de identificar o que aconteceu, é também propor uma legislação compatível para que não continue tendo, não é, falta de recolhimento de impostos, né, essa questão também do abuso, né, das crianças jogando, Bolsa Família, etc. Então, Vossa Senhoria pode e deve ajudar o Brasil, nos ajudando aqui com relação a algumas questões que eu acho que não o compromete, né? A pergunta aqui, essas perguntas iniciais são muito simples, né? Porque as empresas existem e a gente só quer saber, por exemplo, no caso da Pitts Brussels, né? São duas empresas que consta aqui no meu relatório. A Pitts Brussels, que é uma empresa que é sócia integral da Prey-Frau. Vossa Senhoria conhece essas duas empresas? Tem conhecimento? Permanecerei em silêncio. O fato de conhecer pode prejudicar você antes? Permanecerei em silêncio. Permanecerei em silêncio. Bem, então... Senador Isalci, só um minutinho pela ordem aqui, uma questão, antes de... Porque para o senhor recomeçar, inclusive, por favor. Mas eu acho importante fazer. É isso aqui. Tem que fazer oral ou coisa? Porque está nas notas, está aqui. Bom, senhor Daniel, o senhor me dá só licença, eu já deixo o senhor terminar de preencher. O senhor tem ciência que o senhor está sendo convocado na condição de testemunha, certo? Sim? Isso. E como testemunha, o senhor se compromete a dizer a verdade, nada além da verdade, e nada mais que a verdade sobre os fatos que lhe forem questionados, certo? E o senhor é consciente que falsidade no depoimento é crime e que o senhor incorre em responsabilidade civil e penal caso declare fatos inverídicos. Eu vou até adicionar e dizer que nós garantimos ao senhor todos os preceitos constitucionais e o senhor não está aqui obrigado a dizer nada que lhe comprometa. Fique absolutamente à vontade. O senhor vai assinar esse termo de compromisso e, então, nós vamos em seguida, antes de passar a palavra do nosso querido senador Isalci, fazer uma saudação carinhosa à presença da nossa senadora Damares aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. E volto a palavra ao nosso senador Isalci. Antes, porém, eu queria informar a todos que o nosso convocado Daniel Pardim, ele impetrou um HC no Supremo Tribunal Federal e esse HC não foi conhecido e eu vou ler aqui o despacho do ministro Edson Fachin. Como em qualquer outra ação, na ação de habeas corpus, é preciso que o impetrante evidencie na petição inicial o seu interesse de agir, ou seja, a existência de uma pretensão resistida por parte do poder público a ser aparada pelo Poder Judiciário, o que no caso concreto não se verifica. Ante o exposto, ante a falta de interesse de agir e com fundamento no artigo 21, inciso 1º do Regimento do Supremo Tribunal Federal, não conheço o habeas corpus. Publique-se in timis. Brasília, 28 de abril de 2025. De forma que o ministro reconhece que nós aqui garantimos o devido processo legal a essa oitiva. Senadora Damares. Presidente, como não foi conhecido o HC dele, e acho que de doutora Adélia também não, né?
Ela também tinha que estar aqui. Eles virão coercitivamente algemados na próxima? Nós vamos deliberar quando tivermos quórum para deliberar. Até por uma questão de prudência, porque, veja bem, nós fizemos uma sessão secreta onde nós ouvimos a doutora Adélia e ela se comprometeu conosco de estar aqui presente. Então, nós vamos, a partir do momento que tivermos quórum, nós vamos deliberar e aprovar a condução coercitiva, se for o caso, se a plenária assim deliberar. Obrigada, presidente. Nada. Vamos passar em seguida a palavra ao nosso senador Isalci. Excelência. Presidente. Pela ordem, se me permite. Pois não. Eu entendo que, de fato, o HC não foi conhecido, mas a ratio decidendi do HC é justamente por entender que essa casa já garante esse direito. Daí o porquê o não provimento, a não concessão da ordem. E, nesse sentido... O que ficou claro na decisão do ministro. Ficou claro, mas assim, é só apenas uma questão coloquial para meu cliente também entender, não ficar fora do contexto. Quer dizer, de fato, não foi conhecido, mas ele tem, como essa casa tem feito de maneira extraordinária, garantida a testemunha ou a pessoa o direito ao silêncio. Muito obrigado, seria isso. Obrigado e volto a palavra ao nosso senador Isalci. Presidente, eu vou fazer só a introdução, depois eu vou passar para a relatora fazer as minhas perguntas, que eu tenho um compromisso agora meio-dia, eu não posso, é uma palestra, eu não posso deixar de estar lá. Mas eu queria perguntar aqui ao Daniel. Daniel, você conhece a Adélia Soares? Aí é sim ou não, viu, Daniel? Porque ou conhece ou não. Prefiro permanecer em silêncio. Bem, para quem não sabe, né, realmente a empresa, a Pitts Bronson, tem como sócio exatamente a Adélia Soares e Daniel Pardim. São sócios. Essa empresa, ela tem 100% da participação da empresa Preflau. Vossa Senhoria é sócio da Preflau? Prefiro permanecer em silêncio. Essa é uma das empresas, presidente, que foi criada com CPF de pessoas falecidas, endereço inexistente ou existente, que não tem nada a ver com a referência, e que foi usada realmente para desviar aí milhões e milhões de... bilhões, aliás, porque a gente já percebeu aqui que dá quase 30 bilhões por mês a movimentação dessas plataformas irregulares, né? Ilegais, inclusive. Ele continuando a responder dessa forma, presidente, eu vou passar as minhas perguntas para a relatora. Aí, naquilo que ela não perguntar, poderia complementar com as perguntas que fiz. Mas dessa forma, porque, veja bem, dizer se conhece ou não a Adélia não o compromete. Sem dúvida. Ou sim ou não. Dizer que vai ficar em silêncio, eu acho que aí, presidente, a gente também tem que tomar algumas medidas, porque não tem sentido nem vir aqui, né? Mas, senador Isalci, o senhor sabe da profundidade com que nós estamos fazendo essas investigações e com a seriedade que estamos fazendo essas investigações. E nós temos aqui certeza de que o senhor Daniel conhece a senhora Adélia, são sócios, a não ser que tudo que a gente está investigando está errado e quem está certo é ele aqui. E eu espero até que ele mude um pouco esse comportamento, porque isso de dizer se ele conhece ou não, se ele é sócio ou não, isso não implica em nada. Não gera nenhum tipo de constrangimento a ele, ninguém vai constranger o senhor aqui, seu Daniel. Fique absolutamente à vontade. Se houver alguma coisa que realmente o senhor acha que vai lhe comprometer, aí sim, porque senão o senhor termina, aí não queria nem adiantar juízo de valor, mas é possível até que o senhor possa ser envolvido em alguma coisa, porque o senhor não falou algo que poderia ser um instrumento de defesa em relação à sua participação em toda essa questão desses meios de pagamento e dessas empresas aí, onde o senhor está, o senhor
aparece como um dos sócios. A não ser que o senhor seja um sócio que o senhor nem sabia que o senhor era sócio. O que é mais grave ainda. É verdade. Um momentinho, por favor. Volta a palavra ao senador Isalci. A mesma pergunta aqui também, que não compromete nada. Né? O senhor Daniel, ele é administrador, procurador de várias empresas, várias, incluindo a ZAL Holding Limitada, também criada rapidamente, foi extinta em 2024, com sede lá no Reino Unido e com participação societária de firmas brasileiras. Então, eu indago, Vossa Senhoria também participa dessa empresa ZAL Holding? Prefiro me manter em silêncio. Eu vou passar, presidente, para a relatora, porque eu de fato, eu tenho um compromisso e da forma como está sendo conduzido aqui, eu acho que nós não vamos chegar muito... Porque, não sei, qual é o nome de Vossa Senhora? Conhece pelo menos o nome completo de Vossa Excelência, Vossa Senhoria? Sim. Qual é o nome de Vossa Senhoria? Um momentinho. Eu não estou lhe concedendo a palavra ao patrono. Eu não quero cercear o direito de defesa de ninguém. Eu só quero dar uma organizada nessa oitiva. Então, a palavra está com o Isalci, depois você vai se manifestar, mas já chamo a atenção aqui, Isalci, que nós podemos considerar que o convocado está mentindo como nós temos certeza que ele sabe, que ele conhece alguém e diz que não sabe. Isso é mentira. Ou é outro nome? Eu não conheço outro nome. Não é? Você conhece a Soraya Tronic? Eu digo, olha, eu prefiro ficar calado. Estou mentindo? Não estou falando a verdade. Então, volta a palavra a Vossa Excelência. A pergunta básica que eu fiz no início. Qual a relação de Vossa Senhoria com a Adélia Soares? Conhece a Adélia Soares? Prefiro manter em silêncio. Excelência, pela ordem, posso... Se conhece a Adélia Soares, dizer que prefere ficar em silêncio? Excelência, pela ordem, se me permite... Por favor. Eu queria só dar ciência ao patrono aqui do nosso convocado de que o senhor pode conversar, o senhor pode orientar o seu cliente aqui, né? Mas levantar questão de ordem aqui é para senador e senadora. O senhor não pode ficar levantando questão de ordem. Peça para ele levantar para ele fazer os questionamentos que a gente vai responder ao seu cliente, que é o convocado para essa oitiva. Então, vou repetir a pergunta. Volto a palavra ao senador Isalci. Vossa Senhoria conhece a Adélia Soares? Não conheço. Não conhece a Adélia Soares? Não. Aí, presidente, fica aí, ótimo. Porque pela informação aqui da documentação que nós temos, Vossa Senhoria é sócio dela. Vossa Senhoria, então, não é sócio dela, porque Vossa Senhoria não conhece? Não. Não é sócio? Não. Esses documentos aqui da empresa Pitbros, processadora de pagamento limitada, de capital inclusive de R$100 mil cada, que movimentou 2,5 bilhões provenientes de apostas ilegais. Vossa Senhoria nega que Vossa Senhoria é sócio dessa empresa? Sim ou não? Só para dizer se é sim ou não. Prefiro permanecer em silêncio. Há uma incoerência grande. Primeiro diz que não conhece, agora diz que fica em silêncio. Se não conhece, é só dizer que não é sócio, hein? Porque eu nunca vi alguém ser sócio de alguém sem conhecer. Então, se Vossa Senhoria diz que conhece, Vossa Senhoria deve reconhecer também. Não é que esse contrato dessa empresa, Vossa Senhoria não participa. Alguém usou... O senhor acha que alguém usou o nome do senhor para criar essas empresas? Já que grande parte delas foram criadas com CPF de falecidos? Chama a polícia dos ativos. Presidente, o advogado ele não pode ficar... Por favor, seu nome, por favor. Dr. Lucas Monteiro Farias. Dr. Lucas, eu queria dar ciência ao nosso convocado Daniel que o artigo 342 do Código Penal Brasileiro define o crime de falso testemunho ou falsa perícia.
Ele consiste em afirmação falsa, negar ou calar a verdade em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, quando se atua como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. A pena de reclusão de 3 a 8 anos. O que acontece? Já podíamos imputar ao nosso convocado esse artigo. Por quê? Porque, meu querido senador Rogério, o senhor Daniel, ele aparece como sócio dessa empresa Peach Blossom River Technology. E ele disse aqui que ele não conhece a senhora Adele, que seria sua sócia. Quer dizer, isso já é um falso testemunho. Isso ele já está praticando um crime aqui. Então, eu espero que nós possamos continuar com essa oitiva, mas sempre levando em consideração que ele já está em flagrante aqui. Senhor presidente, se me permite... Pois não, senador Rogério. Qual é a condição do senhor Daniel? Testemunha. Ele é convocado ou convidado? Convocado como testemunha e teve um HC não conhecido pelo ministro... Se ele está convocado... E já prestou o juramento aqui o compromisso de falar a verdade, ou não falar quando se lhe é algo comprometedor. E o papel da defesa, eu sempre que atuo em comissões parlamentares de inquérito, eu sempre fui um defensor intransigente do papel do advogado nesses ambientes, né? Agora, obviamente que o advogado tem o seu papel relevante, que deve ser respeitado, mas tem limites. E o advogado não é escudo, né, para uma situação em que, né, o convocado pratica crime. E aí há a previsão legal para a decretação de prisão em flagrante no âmbito de uma CPI, né? E não fazê-lo é desautorizar a CPI diante de situações que desonram o Senado Federal, desonram a CPI. Eu perguntei sobre a condição dele, se convocado ou convidado, porque isso é determinante para a consequência que vem a seguir, né? Então, eu penso que o advogado tem a possibilidade de orientar o seu cliente quanto a responder ou não responder aquilo que pode caracterizar a autoincriminação, papel dele. Agora, mentir diante de uma CPI, aí é crime, e nesse caso cabe ao presidente da CPI, inclusive, declarar a prisão em flagrante. Então, uma coisa é a orientação técnica, a orientação jurídica para a não incriminação, a não autoincriminação. Outra coisa é o depoente, né, cometer crime de falso testemunho diante da CPI. Nesse caso, Vossa Excelência terá o nosso total apoio, caso isso aconteça. Talvez seja o caso de reproduzir a pergunta ao depoente para ver se o lapso de memória é resolvido ou não. Eu vou aproveitar, presidente, vou fazer novamente a pergunta de uma forma mais ampla. Qual é exatamente a sua relação com a Adélia Soares e qual a extensão da sua parceria societária com ela? O senhor ouviu bem a pergunta, Daniel? Tem alguma dúvida? Não? Vou baixar aqui um pouco. Pois, não tem jeito. Do jeito que está ali, não tem condição. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu sugeriria a Vossa Excelência, né, assim, eu acho que então, eu vejo que tem vários patronos aqui trabalhando conjuntamente. De repente, o senhor Daniel precisa de um tempo, de 5 minutos, né, para os advogados orientarem ele adequadamente no reservado. Porque, assim, o parlamentar fazer uma pergunta e aí são uns 5 ficar minutos ali não é. A orientação técnica é o seguinte: responde ou não responde.
Agora, não pode ficar no exercício... Doutor, eu vou conceder, não tem nenhum problema. Deixa eu dizer, eu sou muito prudente, viu? Sou muito cuidadoso. Então, eu só queria deixar assim consignado a vocês, aos patronos, que o Daniel até, eventualmente, por estar nervoso, ele está num ambiente que ele se sente, às vezes, um pouco... às vezes constrangido até, nunca passou por isso, mas que deixar bem claro aqui que ele já faltou com a verdade nessa oitiva. Então eu estou sendo aqui generoso, tá certo? Eu estou sendo generoso, dando oportunidade para que o Daniel colabore conosco, sem se comprometer. Nós estamos bem claros, nós vamos, antes de conceder esses 5 minutos, vocês podem ir a cada sala e conversar e orientá-lo. Depois nós continuamos, mas nós temos ainda 2 perguntas que deverão ser feitas antes. Passo a palavra à nossa relatora e depois a Damares, depois eu concedo os 5 minutos. Senhor presidente, doutor, com todo respeito, aqui quem fala no microfone é o depoente. O senhor, a banca tem o direito de orientá-lo, ok? Mas é importante que fique claro. Eu sou advogada, então vamos tentar aí mais uma chance para o senhor Daniel. Senhor Daniel, o senhor conhece o dilema do prisioneiro, a teoria dos jogos? Não conheço. Eu vou passar para o senhor só para o senhor entender a importância, tá? Para que a gente consiga... Nós não queremos prendê-lo em flagrante, o senhor já está em flagrante, mas o que nós queremos é solucionar um problema, é chegar a uma conclusão do escopo dessa CPI. Mas eu vou passar para o senhor o que isso significa. O dilema do prisioneiro é um conceito fundamental da teoria dos jogos que ilustra como a busca individual por melhores resultados pode levar a resultados piores para todos, mesmo quando a cooperação seria mais benéfica. Olha só, vamos dar uma situação aqui. 2 prisioneiros, duas pessoas são presas e interrogadas separadamente por um crime que cometeram. A polícia não tem provas suficientes para condená-los, mas oferece um acordo. Se um deles confessar e o outro não, o que confessou é libertado e o outro recebe uma pena mais pesada. Se ambos confessarem, ambos recebem uma pena menor. Se ambos ficarem em silêncio, ambos recebem uma pena leve. Mas olha o que importa aqui, ó. Se ambos se calam, outras provas tendem a prevalecer. Nós temos rifes, nós temos outros meios de prova. Se um deles fala, vamos supor, nós temos 3, 4 pessoas, inclusive Alexandre Moraes Jaci. O senhor conhece, senhor Alexandre? Não é o Alexandre de Moraes do STF. Alexandre Moraes Jaci, o senhor conhece? Bom, também é sócio, tá? Do senhor. Vamos dizer que dentre todos esses sócios, se um deles fala, o que se cala pode vir a ser condenado porque poderá essa prova testemunhar contra o senhor. Então, só para o senhor tomar um tanto de consciência sobre a situação em que o senhor se encontra aqui. Mas, é lógico, não sou sua advogada, eu estou tentando acalmá-lo, e eu sei que a situação não é simples, é complicada, mas nós queremos ajudar nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ilustre relatora. Passo a palavra à nossa senadora Damares. Tá. Presidente, eu tenho a cópia do inquérito da Polícia Civil, eu me debrucei sobre ele, mas eu queria me dirigir ao seu Daniel. Seu Daniel, não era o que a gente queria hoje, nós não queríamos que o senhor saísse daqui preso. Não o senhor. Tem gente bem acima do senhor que a gente já queria ter dado voz de prisão. E eu não sei direito sobre sua vida, mas o senhor está administrador de algumas empresas. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor tem uma chance única hoje.
uma chance de ouro de colaborar com a CPI e com a Justiça. O estrago ao seu nome já foi feito, seu Daniel. Esse inquérito não vai acabar aqui. O estrago já foi feito. O estrago à sua imagem também já está feita. O Brasil inteiro está assistindo a TV Senado. O seu rosto já está para o Brasil inteiro. Então, assim, ficar em silêncio para se preservar, eu não sei até onde tudo isso vai lhe ajudar. O senhor vai agora se retirar com seus advogados e eu queria agora falar em misericórdia. Eu sou a senadora da misericórdia. O senhor tem família, o senhor deve ter filhos, o senhor deve ter amigos que lhe amam. Alguém pode ter lhe usado num esquema criminoso absurdo. Essa investigação não acaba nessa audiência. Esse inquérito não vai acabar. O senhor tem uma chance. O senhor deve conhecer o instrumento de delação premiada, colaboração com a justiça. O senhor tem uma chance de dar uma virada na sua vida hoje, de melhorar a sua imagem. O senhor tem uma chance, junto com seus advogados, de conseguir, inclusive, alguns benefícios diante da justiça. Nosso objetivo aqui não é pegar os laranjas enganados, as pessoas humildes que foram usadas por um esquema criminoso bilionário. Não sei quanto entrou na sua conta, mas gente ganhou muito dinheiro usando o seu nome. Pessoas se suicidaram usando o seu nome, porque a sua empresa levou muita gente para a morte, para a destruição. Então, assim, isso aqui é muito sério, mas o senhor tem uma oportunidade. Estou vendo que seus advogados são extremamente competentes, são advogados que estão preocupados com o senhor. Aproveite, diante da TV Senado, do Brasil, esses 5 minutos preciosos, porque, olha, se a gente não tivesse vendo aqui que o senhor foi um grande laranja, esse presidente já tinha lhe dado uma voz de prisão. O senhor vai ter uma oportunidade de voltar. Pense na sua família, pense nos seus filhos, nos seus amigos, nas pessoas que lhe amam e tenha a oportunidade de colaborar com a justiça neste momento. Eu vou trabalhar nesse sentido, advogados. Os senhores sabem que o estrago à imagem dele já é grande. Ele está ao vivo. O senhor sabe disso e veja o que os senhores podem aconselhar a melhorar a situação dele diante da justiça. Presidente, só para concluir minha fala. Foi não, senador Exalci. Primeiro dizer o seguinte, né? Endossando aqui o que foi dito pela senadora Damares, também pela nossa relatora Soraya, a constituição de uma empresa tem os nomes e tem as assinaturas. Então é público, é só ir no cartório ou na junta comercial, a gente vai ver lá que você é sócio da Adélia, que você assinou o contrato. E é o que foi dito aqui mesmo, você provavelmente, é o que eu também percebi aqui, que Vossa Senhoria foi usado. E Vossa Senhoria deve ter recebido muito pouco pelo movimento que aconteceu. São empresas do Tigrinho, que teve bilhões e bilhões movimentado, e criando empresas de pagamento, que são as principais responsáveis pelo envio de recursos para outros países, né? Aqui tem empresa do Reino Unido, Vossa Senhoria é sócio, essa empresa tem 100% de participação dessas outras empresas aqui no Brasil, que sequer foi encontrado o endereço correto, CPF de gente falecida, então Vossa Senhoria foi usado. Então é o que o presidente está dando oportunidade para a Vossa Senhoria. A Senhoria tem a oportunidade agora, né, de falar para a gente, de esclarecer isso, porque nós vamos chegar onde nós queremos. Nós já sabemos de todo o esquema. E a oportunidade agora, eu acho que não só para a imagem, mas também você pode ser beneficiado com essas declarações. Então eu quero aqui reforçar com os advogados também, para que os auxiliem no sentido de que eu não tenho dúvida que Vossa Senhoria foi usado por um grande esquema internacional e que acho que a grande oportunidade é agora, presidente. Obrigado, senador Exalci. Então, concedo ao senhor 5 minutos com seus patronos. Nós temos aquela sala ao fundo, vocês têm privacidade lá. Daqui a 5 minutos reiniciamos os nossos trabalhos. Vamos reiniciar. Se precisar, não está preparado. Vamos reiniciar nossos trabalhos, voltando a palavra à senadora Damares. Seu Daniel, eu espero que o senhor tenha refletido e nós vamos aguardar suas respostas
lembrando que o senhor está muito bem acompanhado de seus advogados, não há nenhuma coação dessa comissão, nenhuma pressão, pelo contrário. Seu Daniel, o senhor já saiu do Brasil alguma vez? Conhece algum país? Fala algum outro idioma? Não. Seu Daniel, o senhor é administrador formado. O senhor, qual é a sua qualificação profissional? Eu sou formado em gastronomia. Qual é a sua relação com a doutora Adélia? Qual é a sua proximidade com a doutora Adélia? Ela foi sua advogada em algum momento? Ela é parente? Ela é conhecida? Ela é amiga? Não, não conheço. O senhor pode nos informar quanto o senhor ganhou para ceder o seu nome, ou quanto o senhor ganhou, ou quanto o senhor gastou para comprar parte das empresas que o senhor é sócio, ou o senhor ganhou, a segunda pergunta é, o senhor ganhou algum dinheiro com apostas? Com apostas? Excelência, ele pediu para repetir a pergunta, por favor? São duas perguntas em uma. Ele participa de empresas. Quanto ele investiu para entrar nessas empresas? E a segunda pergunta, o senhor já ganhou dinheiro de apostas? Você entendeu, Daniel? Entendi. Entendeu? Tá. Orientado, excelência. Com relação à primeira pergunta, eu prefiro não responder. E com a segunda, não. Não ganhei dinheiro com a aposta. O senhor não quis dizer os valores que investiu para entrar na empresa, mas o senhor, por estar nessa empresa e por essa empresa ganhar muito, o senhor recebe dessa empresa? Vou permanecer em silêncio. A sua participação nessas empresas, elas estão em contratos registrados. Existe algum contrato que não está registrado, tipo que a gente chama contrato de gaveta guardado e que o senhor pode apresentar para a CPI? Não. Só não existe contrato de gaveta, né? Não existe, né, Daniel? Não vai responder, excelência. Não, porque ele falou não. Não vai responder. Isso que Mas não foi isso que ele respondeu. Você não pode responder por ele. É que fique bem claro, porque na quebra de sigilo, se nós encontrarmos em busca e apreensão... Eu entendi que você dizer que não tem contrato de gaveta. Não, excelência, é que ele falou, ele iria falar não, irei responder. Ele Ok. limitou a dizer não, somente. Então, ok, porque tem que ter muito cuidado com as Mas, respostas, né? senhor presidente, o advogado não pode ser intérprete. Exatamente. Com todo respeito, o advogado pode orientar, mas a resposta é do depoente. Doutor Marco Aurélio, Vamos voltar aqui. Com respeito, a fala é do depoente. Obrigado, senador Marco Rogério. Volta a palavra à senadora Damares. Ok. O senhor já foi chamado para depor na PCDF? Não. Não? Não. Já houve alguma busca e apreensão na sua casa? Não. Nem na sua empresa? Não. A minha última pergunta. O seu nome está em diversas empresas milionárias e o senhor não conhece a doutora Adélia. Eu pergunto, no dia a dia, o senhor trabalha onde e o senhor pode informar seu salário? Prefiro permanecer em silêncio. Ok, presidente, não tenho mais nada a perguntar. Antes de passar a palavra para o senador Marco Rogério, que é o próximo inscrito, eu queria a nossa... Pois não, eu só queria, senhor Daniel, dizer ao senhor que, por exemplo, dizer onde o senhor trabalha lhe constrange? Não. Não? Então por que o senhor não diz onde o senhor trabalha? Qual é a dificuldade? Excelência, eu trabalho... respondeu essa pergunta, excelência. Não, ele disse que ele... Ele deixou claro que ele era cozinheiro. Não, você orienta ele. Só um momentinho. Só um momentinho. Você orienta o seu cliente, seu patrono dele, e eu vou só reforçar o que eu estou te perguntando, assim, porque a senadora perguntou assim, onde é que você trabalha?
Você disse que você é formado em gastronomia. Beleza. Você trabalha em algum restaurante, algum... Não, né? Você não trabalha com gastronomia? Trabalho, eu tenho... Fala mais perto aí, por favor. Trabalho com gastronomia, eu estava com planos de abrir um delivery. Pronto. Marmita. E Pronto, só mais uma pergunta pela ordem, senhor presidente. Com esse trabalho que o senhor está com plano de abrir um delivery, o senhor está pagando essa banca de advogados? Prefiro permanecer em silêncio. Quem está pagando seus advogados? Permaneça em silêncio. É o senhor que está pagando os seus advogados? Sim ou não? É o senhor? Sim ou não? É pro bono. É pro bono. Como que o senhor conheceu os seus advogados? Quem os apresentou? Senhor presidente, Só um senhor presidente, peraí. Só um minutinho. Não, porque o senhor está do lado e não está olhando o que o advogado está fazendo com ele. Ah, tá. Não estou vendo. Aí... Então vai, Marcos Rogério. O advogado não pode dizer no ouvido dele, ó, quem apresentou. Ele pode até dizer que não quer falar. Agora, dizer... Ele poderia ter dito, é de graça. O advogado tem que orientar nas questões que impliquem imputação de crime. Mas não tem que ficar buzinando na orelha do cliente, não, é? O senhor não pode falar no microfone, doutor, me perdoe. Aqui... Ó, Estatuto da Ordem, eu vou falar uma coisa para o senhor. Patrocínio infiel enfrenta diretamente o Código de Ética da OAB. Aí o senhor vai se virar lá. A questão que ele poderia dizer, ele falou, não vou responder quem está pagando, ele poderia dizer, se ele não conhece a palavra pro bono, que o senhor disse para ele poderia ter dito, de graça. Eu não estou pagando. Ele preferiu não dizer quem estava pagando. A pergunta é clara. Se tem alguém pagando para ele e o senhor não está... defendendo exatamente o seu cliente, o senhor também vai se comprometer. Então, é melhor que nós possamos tocar essa reunião de hoje da CPI com... O senhor tem a obrigação de defender o seu cliente que está sentado aqui, e não quem está pagando. Desculpa, Marcos Rogério, pode voltar, colega. Senador Marcos Rogério, você me permite só um comentário aqui. O senhor pode falar no ouvido do seu cliente. Eu só espero que o senhor não o oriente mal. A minha preocupação é essa. Eu acho que esse rapaz aqui, isso não é um juízo prévio de valor, mas eu tenho uma intuição de que esse rapaz foi usado e ele não tem nem a dimensão do dano que se praticou à reputação, à pessoa dele, entendeu? Então, essa é a minha preocupação. Eu espero que essa oitiva transcorra com tranquilidade e que, volto aqui a dizer, ele está protegido aqui como testemunha de não ser obrigado a dizer nada que o comprometa. Mas se ele puder nos ajudar no caminhar desses trabalhos, é importante para nós, porque nós estamos aqui tentando criar marcos regulatórios que protejam a sociedade dessa jogatina que o país tem sido vítima, o país todo, a sociedade adoeceu com tantos jogos. Eu costumo dizer que ninguém ganha de bet, só quem ganha são as bets. Então, a gente precisa regulamentar isso com muita seriedade, com muito critério, para que a gente proteja a sociedade e que também essa atividade reverta em benefícios para o país, em termos de impostos, porque essa jogatina aí, ela perdurou desde 2018 aí, sem que ninguém pagasse impostos, sem menor regulação. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu acho que a gente está te protegendo, eu acho que a gente está dando. Eu acho que você não tinha nem noção da dimensão dessa confusão que você se meteu. Entendeu? Então volta a palavra ao senador Marcos Rogério. Não, eu estava falando com ele. Eu vou passar a palavra ao senador Marcos Rogério. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Daniel, qual é o nome completo do senhor Daniel? Daniel Pardim Tavares Lima. Esse é o nome completo do senhor? Sim.
Daniel Pardim Tavares. Pardim Tavares de Lima. Isso. Qual a relação do senhor com a Pitt Blossom River Technology? Senhor presidente, por favor, eu vou ser incisivo dos meus questionamentos. Eu sei o limite da atuação e eu repito, eu sou um defensor da advocacia, no âmbito da CPI, sempre fui, mas eu não vou aceitar desrespeito ao direito do parlamentar de inquirir a testemunha. Eu acho que, assim, o bom senso... Acabou de falar o senhor presidente que eu poderia falar para ele ao ouvido. Não, assim, eu estou perguntando uma pergunta básica. Sim, eu nem comecei a perguntar ainda. Perfeito. Fique tranquilo, Vossa Excelência. Não, doutor Marcosélio, assim que o senhor... Eu só estou perguntando... por favor, a resposta de Vossa Excelência. Senhor Daniel, o senhor entendeu bem a pergunta? Então responda, por favor. Prefiro permanecer em silêncio. Vossa Senhoria prefere permanecer em silêncio. Quem é Daniel Pardim Tavares Gonçalves? É meu nome de solteiro. Ah, é o nome de solteiro do senhor. Sim. Esse é o nome que consta na ficha empresarial do senhor Daniel Pardim Tavares. O senhor é o único sócio dessa empresa? Quantos outros sócios tem a Pitt River Technology? Prefiro permanecer em silêncio. Qual a implicação criminal tem nessa resposta? Excelência, pela defesa foi orientado nesse sentido e nós entendemos que isso prejudica. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O senhor é o único sócio, o senhor é o único dono da Pitt River? Ou tem mais sócios? Prefiro permanecer em silêncio. Senhor presidente, eu acho que o desdobramento desse depoimento vai ser, assim, porque a orientação da defesa me parece querer obstruir o trabalho da CPI, porque pergunta básica, o senhor trabalha de cozinheiro nessa empresa? Não. Ah, isso... Não, o senhor faz o que nessa empresa? Prefiro permanecer em silêncio. Eu vou lhe perguntar, qual foi o objetivo concreto da abertura da Pitt River Technology no Brasil? Prefiro permanecer em silêncio. Qual a relação da Pitt com a Flow e a Fênix? Prefiro permanecer em silêncio. Conhece os representantes da Flow e da Fênix? Prefiro permanecer em silêncio. Quem foi a pessoa que contratou o senhor para trabalhar na Blossom? Prefiro permanecer em silêncio. O senhor foi contratado ou o senhor foi o instituidor dessa empresa? Prefiro permanecer em silêncio. Quem foi a pessoa que lhe disse para estar aqui hoje? E aí, cuidado com a resposta que o senhor vai dar nesse momento. Não entendi a pergunta, por favor. Quem foi a pessoa que orientou, determinou que o senhor estivesse nessa CPI no dia de hoje? Preste muita atenção na pergunta que eu lhe fiz. Quem foi que deu ordem? A pergunta é do senador, não é do advogado. Quem lhe deu ordem, quem lhe orientou a vir nessa CPI no dia de hoje? Resposta simples. Resposta simples. Eu recebi a convocação. Sim, mas quem lhe orientou a estar nessa CPI? Os próprios advogados. Senhor presidente. O senhor recebeu, Pela ordem, o senhor senhor recebeu uma presidente. notificação na sua casa? Foi uma ligação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, minha querida relatora. Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. Seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Abuso de autoridade. Então, me processe.
Porque ele não mentiu. E não houve nenhuma mentira concreta. Pro ministro. Eu vou... Eu gostaria Por somente favor. que justificasse qual foi a mentira Por que ele pegou favor. aqui. Qual é o estado flagrancial? Não existe Por favor. nenhuma mentira. As Por favor. perguntas foram todas. Ele não Por conhece, favor. Adélia não conhece, Alexandre Moraes, não sei o quê. E explique para o juiz. Eu já vi inúmeras... Senador Rogério. Excelência também. Rogério. Mas é que Então me prenda por abuso de autoridade. Mas veja bem. Por favor, por favor. Por favor. Junto com a delegacia. Eu vou. Pessoal. Me prenda também, me prenda. O senhor me prenda. Doutora Soraya, eu só gostaria de entender qual o O fundamento senhor da vai prisão. trabalhar. Eu gostaria só de entender o Falso motivo. testemunho. Onde foi o falso O testemunho, senhor está Soraya? preso, senhor. Pode Doutora prisão. Soraya, por favor, qual o motivo da prisão? Já foi dito. O senhor impede no HC. Falso testemunho? Por favor, eu vou suspender essa sessão por 5 minutos para nós deliberarmos em relação ao que aconteceu aqui agora. Houve um pedido de prisão, que qualquer um pode solicitar um pedido de prisão aqui, nós vamos avaliar. Há a imputação de que houve falso testemunho. Isso está acontecendo desde o começo. Está presidente. acostumado. Então, eu vou O advogado está usando. Você, por favor, permanece aqui. Nós estamos com a Polícia Legislativa aqui, que vai garantir sua integridade, sua segurança, tá? E nós vamos deliberar sobre esse pedido de prisão que foi feito pela nossa relatora. Ela tem prerrogativa para tal. Qualquer senador aqui pode pedir prisão em flagrante, desde que esteja embasada nos dispositivos legais. Então, nós vamos suspender aqui por 5 minutos e agora nós vamos nos reunir. Vocês aguardam aqui, por favor. Bom, reiniciando os nossos trabalhos, nós tivemos aqui um pedido de prisão em flagrante que foi exarado pela nossa ilustre relatora Soraya Tronic, e em virtude dessa solicitação de prisão em flagrante, eu solicito à Polícia Legislativa do Senado que tome as providências para lavrar o auto de prisão. E seguimos para o próximo item da pauta. Excelência, pela ordem. Não, vai falar. Só gostaria de entender. Durante a lavratura da prisão, o senhor vai ter a devida informação. Eu vou passar ao próximo item da pauta, que é em relação à convocação e a não presença da nossa próxima convidada, que é a doutora Adélia de Jesus Soares. Em relação ao nosso pedido, em relação Doutor, advogado fala nos autos. Então, agora, o senhor impetra um HC. Eu não vou discutir, eu não sou juíza. Ele já está preso, a senhora me perdoe. Corta. Eu vou pedir que tirem os advogados daqui também, por favor. Vou pedir que tirem os advogados. Eu peço, por favor, silêncio, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Já houve a solicitação de prisão em flagrante. Já solicitei, que é uma prerrogativa do presidente, providências da Polícia Legislativa do Senado para lavrar o flagrante. Vocês podem acompanhar o seu cliente, e eu quero passar para o próximo item da pauta, e vou passar para o próximo item da pauta. Isso aí já está resolvido. O que cabia a mim já está resolvido.
Prerrogativa. Quem conduz a reunião é o presidente. Pronto. E já vamos passar para o. A senhora está. Vamos para o próximo item da. Por favor, vocês podem acompanhar. Eu acho que vocês deviam acompanhar o cliente de vocês, por favor. O próximo item da pauta, por favor. Você quer se manifestar aqui? Senhor presidente, Pois não, Rogério. senhor presidente, vamos ao próximo item da pauta. Estava convocada para hoje, não compareceu. Quais as providências que serão tomadas, senhor presidente? Bom, na última oitiva da senhora Adélia de Jesus Soares, ela se comprometeu conosco de estar aqui presente em 2 semanas. O cara estava fora do Brasil e nós acordamos com ela que estaria aqui presente. Foi feita a convocação para hoje e ela continua fora do país. E nós combinamos que ela estaria presencialmente aqui, de forma que eu vou aqui solicitar a condução coercitiva da convocada, porque lhe foi dado toda a oportunidade dela marcar a data que mais lhe convinha e ela não acatou a nossa convocação. E por isso nós estamos aqui determinando a condução coercitiva da convocada senhora Adélia de Jesus Soares. E não havendo mais o que se deliberar por hoje, está encerrada essa reunião.